E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Júlio César e seja bem-vindo ao canal Estudando Matemática. Nesse vídeo, nós vamos responder a seguinte pergunta: qual é a probabilidade de observarmos dois números primos e diferentes no lançamento de dois dados? E ao responder a esta pergunta, nós estaremos contemplando algumas habilidades da BNCC do ensino fundamental. Mas antes de respondê-la, já deixe o seu like nesse vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal, para que você possa acompanhar todas as novidades que são postadas aqui semanalmente. Então vamos agora responder a esta pergunta. Para responder a esta pergunta, nós vamos considerar esse experimento aleatório, no qual nós vamos lançar dois dados e observar quais faces estão voltadas para cima. E o espaço amostral relacionado a esse experimento aleatório está representado aqui na imagem agora. Nós podemos ter, por exemplo, no primeiro dado, o número 1, e no segundo dado, o número 1, ou o 2, ou o 3, ou o 4, ou o 5, ou o 6. E esse mesmo raciocínio vale para todas as outras possibilidades que nós temos para o primeiro dado. Ele pode ser o número 2, ou o número 3, ou o número 4, ou o número 5, ou o número 6. E nesse caso, em cada uma dessas tabelas, nós mantivemos fixo o resultado do primeiro dado e nós fomos alterando o resultado do segundo dado, passando por todas as 6 possibilidades, que são os 6 números que nós temos nas faces de um dado. E tendo isso em consideração, nós temos um total de 36 elementos diferentes nesse espaço amostral, porque como resultado do primeiro dado nós temos 6 possibilidades, e como resultado do segundo dado nós também temos 6 possibilidades. E todo o espaço amostral é composto pela multiplicação de 6 vezes 6 elementos, ou seja, um total de 36 elementos, que estão representados aqui nessas 6 tabelas. Mas nessa pergunta em específico, nós temos que determinar qual é a probabilidade de observarmos dois números primos e diferentes no lançamento de dois dados. Nós vamos começar considerando dois números primos. Mas o que é um número primo mesmo? Um número primo é um número que possui dois divisores. E no conjunto de números de 1 até 6, nós temos apenas 3 números primos, que são o número 2, o número 3 e o número 5. Porque esses 3 números têm apenas 2 divisores, que são o número 1 e eles mesmos. E dessa forma, nós podemos eliminar aqui no lançamento do primeiro dado todas as tabelas no qual esse resultado é diferente de um número primo. E nós podemos fazer isso porque nós queremos observar os dois números primos, o do lançamento do primeiro dado e também do segundo dado. Mas, por exemplo, aqui nessa primeira tabela, o primeiro dado tem como resultado o número 1, que não é primo. Portanto, nós já podemos eliminar todas as possibilidades dessa primeira tabela. No caso da segunda tabela, aqui no lançamento do primeiro dado, nós temos o número 2. E o número 2 é primo. E nós vamos para a terceira tabela, na qual no lançamento do primeiro dado nós temos o número 3, que é primo. Portanto, nós vamos deixar essa tabela aqui. E no caso da quarta tabela, no lançamento do primeiro dado nós temos o número 4, que não é primo, porque 4 tem 3 divisores, que são o número 1, o número 2 e ele mesmo. E no caso do número 1, ele tem apenas um divisor, e é por isso que nós não consideramos o número 1 como número primo, porque por definição, o número primo tem exatamente 2 divisores. E agora, indo para a tabela que nós temos no lançamento do primeiro dado, o número 5. Essa tabela nós vamos manter por enquanto. E considerando agora a última tabela, nós temos aqui no lançamento do primeiro dado o número 6 como resultado. Mas o número 6 tem como divisores o número 1, o número 2, o número 3 e o próprio número 6. Ou seja, ele tem 4 divisores, o que significa que ele não é um número primo. Portanto, nós podemos desconsiderar essa tabela também. E nessas 3 que nós eliminamos, nós fizemos isso porque no lançamento do primeiro dado nós já não temos um número primo. E na pergunta que nós temos que responder, nós queremos os dois números primos. E para termos os dois números primos nos dois lançamentos, nós temos que excluir também, no caso do lançamento do segundo dado, aquelas situações nas quais nós não temos um número primo. Ou seja, quando o resultado é 1, ou 4, ou 6. Portanto, aqui na segunda tabela nós podemos excluir essas 3 linhas, nas quais aparecem no lançamento do segundo dado o número 1, o número 4 e o número 6. Isso vai se repetir aqui na terceira tabela e também na quinta tabela. Nós excluímos aquelas linhas nas quais o resultado do lançamento do segundo dado é igual a 1, 4 ou 6, porque 1, 4 e 6 não são números primos. E na nossa pergunta, nós queremos determinar a probabilidade de observarmos dois números que são primos. E é o que restou aqui na nossa tabela. Mas tem mais um detalhe. Além de números primos, eles têm que ser diferentes. Portanto, vamos analisar nesses resultados que restaram se nós temos resultados que apresentam dois números primos que são iguais.
Começando aqui pela segunda tabela, nesse primeiro resultado nós já temos um par de números primos que são iguais, que é o 2 e o 2. Portanto, nós já podemos eliminar essa linha. E sobrou o 2 e o 3, ou então o 2 e o 5. Nesses dois casos, nós temos dois números primos e dois números primos que são diferentes no primeiro e no segundo dado. Agora, indo para a terceira tabela, nós temos aqui 3 e 2, 3 e 3, que nós podemos eliminar porque são iguais e nós queremos números primos diferentes. E nós temos também 3 e 5, que nós podemos manter. Agora, considerando a quinta tabela, nós temos 5 e 2, 5 e 3, que nós podemos manter, e 5 e 5, que nós temos que desconsiderar, porque 5 é igual a 5. E nós queremos dois números primos que são diferentes. E desse modo, nos restaram os seguintes resultados: 2 e 3, 2 e 5, 3 e 2, 3 e 5, 5 e 2 e 5 e 3. E agora nós já podemos calcular essa probabilidade, que é dada por uma razão entre o número de casos favoráveis e o número de casos possíveis. E nesse exemplo, para determinar essa probabilidade específica, que é de observarmos dois números primos e diferentes no lançamento de dois dados, ao analisar toda essa tabela, nós temos 6 casos que são favoráveis. Portanto, aqui no nosso numerador nós temos o número 6. E no denominador nós temos o total de casos possíveis, que é a quantidade de elementos do espaço amostral, que nós já vimos que é igual a 36. E essa probabilidade é igual a 6/36. E essa fração pode ser simplificada quando nós dividimos tanto o numerador quanto o denominador pelo número 6. E ao fazer essa simplificação, nós vamos obter 1/6. Portanto, nós podemos dizer que essa probabilidade é igual a 1/6, e nós também podemos reescrever essa probabilidade na forma decimal, ao dividir 1 por 6. E 1 dividido por 6 é igual a 0,1666. E aqui nós temos uma dízima periódica, cujo período é igual a 6. Mas além da forma decimal e da forma fracionária, nós podemos também escrever essa probabilidade na forma percentual, ao multiplicar a forma decimal por 100. E assim nós vamos obter 16,666%, o que é aproximadamente 16,6%. E desse modo nós já podemos responder a pergunta e podemos dizer que a probabilidade de observarmos dois números primos e diferentes no lançamento de dois dados é de 1/6. E nessa resolução, nós fomos eliminando todos os casos nos quais nós não tínhamos dois números primos, e posteriormente nós eliminamos os casos nos quais nós tínhamos dois números primos que eram iguais. E assim, nos restaram apenas os dois números que são primos e que são diferentes. Mas será que existe uma outra maneira de calcular essa probabilidade? É o que nós vamos mostrar agora, uma segunda resolução para essa mesma pergunta. Nós vamos começar considerando que nós queremos dois números primos. E lembrando que dentre os números de 1 até 6, os números que são primos são 2, 3 e 5. Então nós podemos fazer todas as possíveis combinações desses números, considerando o primeiro e o segundo lançamento. Então, pegando pelo menor deles, nós podemos ter um lançamento no qual o nosso resultado é 2 no primeiro dado e 2 no segundo dado. E como nós queremos apenas números primos, nós também poderíamos ter o resultado do primeiro dado igual a 2 e do segundo dado igual a 3. Assim como no primeiro dado poderia ser 2 e no segundo dado poderia ser 5. E desse modo, nós temos aqui todas as possibilidades de dois números primos, nas quais o resultado do primeiro lançamento é igual a 2. E nós poderíamos utilizar esse mesmo raciocínio para o resultado do primeiro dado ser igual a 3. Nós teríamos 3 e 2, ou então 3 e 3, ou então 3 e 5. E além dessas duas situações, nós também poderíamos ter o resultado do primeiro dado igual a 5. E assim nós teríamos 5 e 2, 5 e 3, e 5 no primeiro dado e 5 no segundo dado. No entanto, nós estamos considerando nessa pergunta a probabilidade de dois números primos e diferentes. Então aqui nós vamos eliminar os casos nos quais nós temos dois números primos que são iguais. E o primeiro caso em que isso aparece é aqui quando nós temos 2 e 2. Isso vai aparecer novamente aqui no 3 e 3 e também no 5 e 5. E eliminando essas três possibilidades, vamos restar apenas 6 possibilidades no total. Portanto, nós temos 6 possibilidades em um total de 36 elementos do nosso espaço amostral. E dessa forma, nós já podemos calcular a probabilidade novamente, que é dada por uma razão entre o número de casos favoráveis, que aqui nós vimos que é igual a 6, dividido pelo número de casos possíveis, que é igual a 36. E ao simplificar essa fração, nós vamos obter 1/6, que na forma decimal é igual a 0,1666,
e na forma percentual é igual a 16,666%. E novamente nós podemos responder a esta pergunta, dizendo que a probabilidade de observarmos dois números primos e diferentes no lançamento de dois dados é de 1/6. E nesse vídeo nós vimos duas maneiras diferentes de calcular a probabilidade de observarmos dois números primos e diferentes no lançamento de dois dados. E qual delas você achou mais fácil? Você ficou com alguma dúvida em algum ponto da explicação apresentada? Em todo caso, escreva para mim nos comentários. Assim podemos compartilhar diferentes ideias a respeito deste conteúdo. E não se esqueça de se inscrever no canal, para que você possa acompanhar todas as novidades que são postadas aqui semanalmente. Confira também as playlists que eu vou deixar listadas aqui no final do vídeo. Muito obrigado pela sua atenção e até os próximos vídeos.